No programa temos um convidado especial, direto de Pelotas, o presidente do Pelotas, Gilmar Schneider. Marcos. Presidente Gilmar Schneider, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na Bitcom TV. Bom dia, é um prazer todo meu, aos ouvintes, e espero que todos tenham muita saúde nesse momento bem delicado que a gente está vivendo. Presidente, o senhor teve que já antecipar algumas ações, estava dentro do planejamento depois da paralisação do Campeonato Gaúcho e dessa falta de perspectiva, está liberando alguns profissionais. Qual é o posicionamento do Pelotas a propósito desse tema e nesse momento, presidente? A verdade é que a gente imaginava ter encerrado o campeonato dia 1º ou ter uma disputa se participasse se ficasse colocado em segundo lugar no campeonato. O Pelotas tinha alguns vencimentos agora dia 31, em função dos contratos que foram feitos antes da Copinha. O jogador que veio jogar a Copinha do ano passado e veio jogar o Gauchão. A participação do campeonato anterior tinha sido dia 28, 29, então a gente colocou a data como 31, tentando resguardar a situação do Pelotas, que é uma situação de recuperação financeira dos últimos 3, 4 anos que a gente vem fazendo. Então se teve todo esse cuidado e com essa situação dessa pandemia toda e a incerteza toda do futebol, a gente teve que tomar essas decisões porque a gente sabe que os recursos vão ser escassos e a gente não pode ser irresponsável de ficar tentando manter um plantel que não sabe quando que vai jogar. Uhum. O Pelotas tem calendário para o segundo semestre ou não? Claro, sim, tirando talvez a possibilidade da Copinha, que agora a essas alturas nem se sabe se vai ter ou não, né, presidente? Mas tem calendário ou não? Não, o Pelotas tem a Série D. Então a gente imaginava remontar o grupo, ficar com alguns jogadores desse grupo que estavam com nós para jogar a Série D. Então, como também não tem data da Série D e isso aí a gente sabe que tem que aguardar a CBF, acertar calendário, tipo de competição. Foi comentado no grupo da Série D que pode voltar a um sistema mata-mata para ser um campeonato curto. Então a gente não sabe, é uma indefinição total. Então eu não posso permanecer com 28 atletas, não poderia ficar com 28 atletas vencendo já diversos contratos e a gente optou, até porque os jogadores acharam bom retornar para suas residências, cuidar dos familiares, acompanhar tudo isso nesse momento bem delicado que está se vivendo. Presidente, com a mudança da comissão técnica e a liberação dos jogadores, isso não pode prejudicar a equipe quando o futebol retornar? O Vink é um amigo do Pelotas, é um amigo meu, e a gente sentou, conversou. Pode existir possibilidade nesse meio tempo dele ser contratado pelo prestígio, pelo profissional que é. O Pelotas, se ficar 90 dias sem competição, por exemplo, como é que faz para acertar com o Vink? Então a gente ficou por bem. Se porventura o Vink não for contratado por nenhum clube e ele tiver que voltar, a gente senta, conversa e ele volta ou não volta. Essa é a situação que a gente achou por bem, de comum acordo, assim. Quero dizer que assim, em altíssimo nível foi acertado com todos os jogadores. Eu acho que a gente está numa situação resolvida para o momento da crise. Uhum. Quantos jogadores foram liberados pelo Pelotas? É claro, agora por último até o Vink. E existe ainda a perspectiva de mais liberações? E quantos jogadores ainda têm um contrato mais longo com o Pelotas, se é que tem, presidente? Nós temos 9 jogadores com contrato mais longo e liberamos 20. Né? E liberamos parte da comissão técnica, foi liberada também. Então, enquanto não tiver esse cenário novo aí, porque na realidade a gente sabe que a Série D talvez seja o pior campeonato de todos entre as 4 séries. Vou citar o Caxias, que tinha um excelente time depois de ter campeão anterior no ano passado, né, e não conseguiu subir com um investimento bem forte. Então o Pelotas sabia que tinha que repensar todo esse modelo de grupo de trabalho, até porque a gente imaginava ter feito um Campeonato Gaúcho bem melhor que realmente fez, né? E então a gente já tinha necessidade de formar um novo grupo para a futura Série D assim que tiver as datas. Uhum. Qual é a projeção
que vocês fazem, o senhor faz, presidente, nessa administração toda, né, nesse momento absolutamente atípico no futebol, assim, em relação à paralisação e, por consequência, as dívidas que os clubes, e em especial agora estamos falando do Pelotas, podem contrair, e esse fato de liberar, de negociar com grande parte dos seus profissionais, minimiza até que ponto esses prejuízos? Como é que é esse cenário? Essa avaliação até é difícil de fazer, porque vai depender muito do tempo de paralisação, né? Porque se fosse definido que daqui a 60 dias vai começar a Série D, o Pelotas teria 30 dias para pensar no novo grupo de trabalho ou recontratar alguns que realmente já estavam aqui. Existiu até na conversa do grupo do Campeonato Gaúcho, e até o Luciano Oxman, presidente da federação, colocou a possibilidade de um contrato extemporâneo, que seria um contrato retomado depois mesmo de uma rescisão. Então, se flexibilizaria bastante as contratações para terminar o gauchão, que também seria importante terminar o gauchão. Olha a situação do Caxias mesmo, que foi campeão interior, estava preparado para jogar a final, talvez pudesse ter algumas possibilidades de ganhar o segundo turno, e aí isso aí tudo tranca. A gente entende, é péssimo para o Caxias, a situação do Juventude é muito parecida com a do Pelotas na posição da tabela, também tinha uma certa dificuldade. O Pelotas do Campeonato Gaúcho, que é um torneio, vamos chamar assim, de 11 partidas, o Pelotas só tinha jogado 13 em casa. O Brapel seria na boca do lobo depois de 6 anos, com uma possibilidade de receita bem alta. A última cota de TV vai vir, não vai vir, toda uma situação de indefinição, e a gente tem que tomar decisão, porque se não vier a receita, parte dela é certo que já não vai vir, a despesa é certo que vem, e aí como é que tu administra isso? Então eu peguei um clube muito mal financeiramente há 3 anos e meio atrás, já era vice-presidente, sabia bem da situação, e a gente está com responsabilidade tomando decisões para que quando isso passe, a gente não seja tão afetado. Presidente, o Pelotas é a favor do fim do gauchão ou pela retomada dele? Não, o Pelotas é a favor pela retomada, até porque o Pelotas vai formar o grupo para a Série D. O Pelotas abriu mão desse grupo que estava aí porque o Pelotas queria reformular o grupo. Então a gente tem que saber em que situação vai ser retomado esse gauchão. Essa é a condição. Uhum. Bom, o Pelotas aderiu o Profut, presidente? O Pelotas, antigamente, lá no início, aderiu ao Profut e não conseguiu cumprir, essa que é a verdade. Então a gente está também tem uns problemas que a gente resolveu. Na realidade, o Pelotas pegou uma situação de quase 4 milhões de ações trabalhistas, que eu peguei, e agora está faltando pouca coisa para se resolver, e tem a situação com a Receita Federal e pouca coisa mais, que o Pelotas praticamente é um clube. A gente imaginava que dentro de um ano aí, com os projetos que a gente tem, da parceria com o Lagueto aqui no estádio de Pelotas, pouco tempo a gente estaria um dos poucos times talvez que não tivesse dívida. Essa era minha meta como presidente do clube. Ah, certo, então. Mas não teve complicação? O Pelotas não se complicou em função do não pagamento do Profut? Realmente, a gente está contestando por não ter recurso. Infelizmente, a gente não tem recurso, né? Para dívidas anteriores à minha gestão, né? Que a gente está tentando equacionar, mas não achamos fluxo de caixa ainda para poder enfrentar esse grande problema que o Pelotas ainda tem. Presidente, como que está o quadro de sócios do Pelotas hoje? Nós vimos com 1.300 sócios, né? Então a gente vai ver agora, daqui uns dias, quando passar mais o período, quem vai permanecer. A gente entende a situação financeira do momento, né? Mas a gente tem que administrar o que sobrar. A gente vai ter que juntar os cacos aí para ver o que vai dar. Uhum. A receita do clube, ela é formada a partir das cotas do Campeonato Gaúcho, quadro associativo e parceiros, basicamente isso, presidente? Tem mais alguma... Pelotas tem uma receita de aluguéis, que num primeiro momento lá atrás estava comprometido, que é uma receita relativamente importante, né? E também alguns patrocinadores que Pelotas tem. O nosso fluxo de caixa estava muito ajustado para o final do gauchão e com alguma possibilidade de reserva por enfrentamento da Série D. Esse era o planejamento que se tinha. Sim. Presidente, o que o senhor está sabendo naturalmente que os clubes pequenos, médios e pequenos do futebol brasileiro fizeram uma reivindicação agora à CBF
de um auxílio, aliás, como também foi feito pelos clubes que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro. Os clubes da Série C solicitaram um apoio de R$250 mil à CBF durante 6 meses. Os clubes pequenos agora solicitam reivindicar junto à CBF R$75 mil para que os clubes possam, para que eles possam ter também uma outra fonte e um apoio da CBF no que se refere à parte financeira para se juntar à receita do clube e tentar minimizar essa questão dos prejuízos. O que o senhor acha desse posicionamento? Eu não acredito muito nisso, né? Eu acho que são valores bem importantes. Claro que para o futebol seria importante que isso viesse, mas eu não sou muito otimista com relação a isso, né? Que nem no setor empresarial. Você imagina que o governo federal e o governo do estado vão ter condições de apoiar? Se o governo do estado, quando numa situação de normalidade não conseguia bancar a folha em dia, quando com essa recessão toda que vai acontecer para frente, como é que vai ser? E isso vai acontecer também na CBF, que também não vai ter receitas, não vão. Então é um efeito dominó de todos os segmentos. Então eu não acredito muito nisso. Tomara que acontecesse, eu torceria para isso. Eu acho que com isso o que pode acontecer é apoiar os clubes da Série D, por exemplo. Né? Por quê? Porque lá no nosso congresso técnico, o Noveleto foi muito claro. Ele disse, o orçamento do campeonato da Série D são 35 milhões. Conseguiram vender o contrato dos direitos por 16. Já era um campeonato deficitário. Daqui a pouco eles mudam as 14 datas da fase inicial para uma situação diferente. Então é muito sim, não dá, é difícil. E aí talvez distribua alguma coisa, sei lá. Isso que deixa angustiado quem tem que tomar decisão, né? Porque o si não paga a conta de ninguém, né? Claro. Muito bem. Presidente, vocês estão, nesse momento, a criatividade, olhando para o futuro, olhando para frente, a criatividade é muito importante, né? Vocês já têm algumas ações no sentido de buscar, tentar uma receita para a sequência da temporada, aumentar essa receita, ou seja, manter essa receita? Vocês têm algum tipo de ação, algum tipo de promoção para o torcedor, para o sócio, enfim, alguma ação de marketing? Nesse momento ainda não, é muito cedo, né? Porque isso aí a gente tinha que pensar lá na retomada quando tiver uma definição do futuro calendário, e esse calendário é com torcida, não é com torcida, é muito, porque tu vai fazer uma campanha para o sócio. O que eu tenho dito aqui nos meios de comunicação, quem puder manter a mensalidade, mantém a mensalidade, né? Quem não puder, a gente entende também, né? Então, tudo isso aí tem que ser retomado para frente, para a gente analisar bem a situação de como vai ficar a economia da região aqui também. Além de que a gente tem uma seca monstruosa aqui na região, né? Nós estamos sujeitos a racionamento de água, choveu essa noite 30 milímetros, 40 milímetros, choveu, mas a economia da região vai ter um impacto muito grande em função dessa seca. E aí com essa pandemia, então a coisa só mais se agrava, né? Essa é o que eu sinto para frente e infelizmente é o que vai acontecer. E vem o inverno ainda também, né? Pois então, né? Mais um componente. Presidente, meus amigos, quais medidas que o Pelotas ainda pode tomar para amenizar essa crise financeira por causa dessa paralisação devido ao coronavírus? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quais medidas que o Pelotas ainda pode tomar para... A gente está mais aguardando a situação, né? Porque não tem muito... Tomar uma decisão agora ou criar uma situação pode ser até antipático perto da gravidade do que a população está passando, né? Então tem que aguardar um pouquinho, passar esse momento mais crítico da pandemia para tomar as decisões que precisam ser tomadas e aí sim ir atrás do nosso torcedor e atrás de possíveis apoiadores. Então tá, presidente, muito obrigado pela sua atenção conosco aí, boa sorte, bom trabalho na sequência. Não está sendo fácil, é um cenário muito difícil realmente de vocês, dirigência, lidar. Quer dizer, o futebol já é difícil de lidar no dia a dia, né? De manter clubes médios e pequenos. Imagina agora com essa situação totalmente atípica aí. Muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da Bitcom TV, presidente. Eu agradeço e quero dizer o seguinte, imagina os diretores de hospitais.
né? E tantas outras coisas que estão envolvidas nessa pandemia. Então a gente tem que desejar saúde a todos e esperar que esse momento passe o mais rápido possível. E estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Saúde. Grande abraço. Muito bem, né? Então nós estamos dentro do nosso segmento de entrevista, né? Estávamos agora em instantes ouvindo, né, o Gilmar Schneider, presidente do Clube do Pelotas, falando um pouco sobre, né, com esse período que nós estamos vivenciando, totalmente atípico, que traz, né, uma certa estagnação muito grande e estragos econômicos também para o meio do futebol. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.